presidente Jair Bolsonaro está em Israel. A visita rendeu até agora um anúncio do escritório comercial em Jerusalém, né? Ao invés daquela prometida mudança de embaixada. Mas a nossa pergunta, como cidadão, é o seguinte: afinal de contas, está ou não havendo uma mudança na política externa brasileira? Gentilmente aqui conosco está o conselheiro do SEBRE, o embaixador Marcos Azambuja, para conversar conosco. Embaixador, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Prazer é meu. Embaixador, há ou não uma mudança na política externa brasileira com o novo governo? Acentuada. Há uma mudança que representa uma ruptura com uma longa tradição de comportamento diplomático brasileiro, que era caracterizado por uma sobriedade, por uma moderação, uma atitude mais refletida diante dos grandes problemas internacionais. Agora, embaixador, isso coloca o Brasil, por exemplo, mais próximo dos Estados Unidos do que estava anteriormente? Mais próximo, certamente, da atual administração de Washington. Dos Estados Unidos eu não saberia dizer, mas aproxima o Brasil do governo Trump. Sei, que está no poder pelo menos por mais 2 anos, não é isso? Por mais 2 anos assegurados depois dessa decisão que mostrou que não havia um conluio, como se alegava, com a Rússia. De modo que é um governo que está na metade do seu primeiro mandato e que tem a possibilidade de ser reeleito por mais 4 anos. Embaixador, na sua avaliação, essa mudança que o senhor disse que tem na política externa, isso melhora ou piora a imagem do Brasil no cenário internacional, na sua opinião? Ora, de certa maneira piora, porque faz crer que uma diplomacia que era tradicionalmente muito profissional, muito sóbria, muito discreta, muito atenta a não se envolver com partidarismos políticos. A ideia sempre da diplomacia brasileira foi de que ela ficasse acima das disputas político-partidárias, a ideia de que era uma carreira de Estado a serviço do interesse nacional permanente. Isso, de certa maneira, está um pouco comprometido. Embaixador, no que os interesses comerciais e econômicos de um país interferem na sua política externa? Olha, a palavra interferir não é uma boa palavra. A política é condicionada por interesses estratégicos, militares, comerciais. Portanto, o Brasil responde aos interesses que são os seus. Portanto, não é uma interferência indevida. Numa grande sociedade democrática, o Estado responde às pressões dos interesses setoriais do agronegócio, da indústria, da educação, da cultura. A pressão é natural na democracia, que os grupos pressionem para fazer ouvir sua voz e fazer valer os seus interesses e valores. Embaixador, na política externa vale aquele ditado: amigo, amigo, negócio à parte? Eu acho que sim. Eu acho que certamente é a ideia de que os amigos podem ser transitórios, os interesses tendem a ser mais permanentes. O que eu acredito é que em diplomacia a geografia é determinante. Um país tem que ter sempre a atenção para o seu entorno, para a sua circunstância. O Brasil é um país da América do Sul e daqui a alguns anos continuará a ser. O que é permanente, mais do que a história, que por definição é mutável, é a geografia, que por definição é estável. Embaixador, salvo engano, uma parte dos diplomatas americanos e ingleses eram empresários e não gente de carreira dentro dos ministérios de relações exteriores desses 2 países que eu citei. Isso é algo diferente em relação à nossa formação? O Brasil tem uma tradição de dar à diplomacia uma função de carreira de Estado, de não responder a interesses circunstanciais. Os Estados Unidos e a Inglaterra costumam retribuir aqueles que contribuíram vigorosamente para a campanha do presidente eleito com embaixadas, com posições de prestígio, no entendimento de que a embaixada terá um titular político, mas será toda ela administrada por funcionários de carreira. Em outras palavras, o que muda apenas é a cereja no alto do sorvete. O resto continua sendo muito. Mas no Brasil, a nossa tradição é de que a diplomacia
fosse exercida por funcionários que tivessem uma fidelidade não ao governo do momento, mas ao interesse permanente da nação, sem, com isso, evidentemente, deixarem de ser leais ao governo e fiéis ao primeiro mandatário. Mas a fidelidade primeira, central, era o interesse permanente brasileiro. Agora, ministro, mas a situação global não muda, a conjuntura não muda, o país também não tem que mudar? Tem que mudar, mas o sentido e a velocidade dessa mudança são determinados por uma avaliação lúcida do que nos convém. Eu não estou defendendo um imobilismo política externa, apenas que a mudança corresponda a uma avaliação lúcida e realista dos nossos interesses. O que nós não podemos é mudar ao sabor de circunstâncias que, por definição, são aleatórias e são efêmeras. Embaixador, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Foi um prazer, como sempre.